Olá, boa noite a todos. Hoje, boa noite, Verinha. Hoje vamos falar sobre uma coisa que já faz acho que uns 2 anos que vem me buzinando, sabe? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu comprei um livro, esse daqui, O Medo da Vida, né? Caminhos da Realização Pessoal pela Vitória sobre o Medo, de Alexander Lowen. E confesso que quando eu comecei a ler esse livro 2 anos atrás, ele foi impactante, para não dizer outras coisas. Por quê? Né? É um livro que me tocou profundamente sobre questões que eu ainda não tinha trabalhado. Enfim, né? E o tema da palestra de hoje é Édipo. Mas que Édipo, né? Quem é Édipo? De onde surgiu isso, né? Na Grécia Antiga, lá tinha o conto de Édipo. Né? E esse livro, ele começa falando sobre questões sobre o medo, de como as pessoas acabam não aproveitando a vida, né? Não realmente vivendo a vida como plenitude, com plenitude, né? E é um livro muito interessante. Recomendo que quem quiser se aprofundar aí na sua autoconsciência, leia esse livro, Medo da Vida, de Alexander Lowen. Enfim, e aí, né, ao contato desse livro, logo no final do primeiro capítulo, ele começa a falar, né, de um tema que é o complexo de Édipo. Eu não vou entrar em detalhes de complexo de Édipo, pois não sou psicólogo, não sou psicanalista, enfim. Porém, né, esse tema acabou me pegando bastante, né, porque ele vai relatando sobre essa questão edipiana, e aí ele vai contar a história de Édipo. Né? E quem foi Édipo? Né? Para quem não sabe, depois quiser se aprofundar na história, eu recomendo também porque, além desse tema de hoje, dessa palestra de hoje, iniciando, né, sobre esse tema Édipo, eu vou dar pelo menos mais uma ou duas palestras, né, online com o mesmo tema. Lógico que dando uma destrinchada um pouquinho melhor, né, nos próximos encontros. E aí, né, nesse livro, ele entra nessa questão edipiana e ele, para quem não sabe, ele começa a contar, né, também já para que todo mundo fique atento. E eu vou contar agora para vocês, né, sobre a história de Édipo. Antes de Édipo nascer, né, olha, eu não vou entrar em detalhes de nomes e tal, porque eu sou péssimo para lembrar de nome. Eu lembro o nome de Édipo e o meu, e olhe lá. Enfim, antes de Édipo nascer, o pai dele era o rei de uma cidade lá da Grécia Antiga. E aí, o pai de Édipo foi se consultar no oráculo de Delfos. Foi se consultar, e aí, para saber o seu destino, o seu futuro, o oráculo de Delfos falou que ele morreria pelas mãos do próprio filho e que esse mesmo filho se casaria com a mãe, com a esposa dele. Ele achou aquilo um absurdo e, nossa, ficou transtornado.
tanto que evitava de toda maneira ter relações com a sua esposa para não ter filhos. Olha isso. Depois, né, ele ficou evitando, tendo esse tipo de comportamento para evitar ter o filho e que o destino dele fosse cumprido segundo o oráculo de Delfos. Então, só que a esposa dele, né, queria muito ter filhos. E em uma certa noite ela o embebedou, teve relação com ele e acabou engravidando. E dessa relação nasceu Édipo. E quando Édipo nasceu e que seu pai viu que ele era um menino, ele mandou, né, levarem o filho e que o pendurassem pelos pés para que, né, desencarnasse e que o destino dele não fosse cumprido. Ok, a pessoa, né, que ele mandou levou ele, pendurou o menino, né, pelos pés, né, perfurando os pés, só que ele não conseguiu executar toda a ordem. E aí o que ele fez? Ele pegou o menino, entregou para um outro mercador que estava passando ali na estrada e levou ele para uma outra cidade, né? Corinto, se não me engano. E aí, nessa outra cidade, ele levou o menino para o rei. E porém, né, ele e sua esposa não podiam ter filhos. Né? Eles estavam incapacitados de ter filhos e adotaram esse menino. Ao ver que o menino, né, estava com os pés inchados, deram o nome dele de Édipo, que segundo, né, os contos significa pé inchado. Ok. O menino cresce, né, tendo essa ideia de que esses reis eram os pais dele, e ao crescer ele também foi se consultar no oráculo de Delfos. Chegando lá, o oráculo de Delfos falou que ele iria matar o pai e se casar com a mãe. Ok. Para que isso não se concretizasse, né, que não é uma notícia, né, agradável de se receber, o que ele pensou? Não vou voltar para minha cidade, eu vou para outra cidade. Porém, né, nesse percurso, nesse trajeto, né, enquanto ele ficava ali matutando, com a cabeça cheia, durante a viagem, no caminho, na estrada, ele encontrou, né, com algumas pessoas no caminho que mandavam ele sair do caminho para que liberassem a passagem, que um nobre iria passar. E ele já, né, com aquela notícia na cabeça, ele, não, imagina, eu tô passando, né, e tal. E aí houve um conflito, e aí Édipo acabou matando, né, alguns desses homens, e apenas um conseguiu fugir. Ok, Édipo seguiu viagem, sentido a Delfos, e antes dele chegar na cidade, existia a Esfinge. E a Esfinge matava todos, né, quem não conseguisse responder ao questionamento dela, né, com uma charada. E havia uma recompensa em Delfos para quem conseguisse derrotar a Esfinge, que era subir ao trono da cidade e se casar com a rainha. Édipo conseguiu, né, desvencilhar. Eu estou contando bem resumidamente para que vocês tenham, né, noção do que tá rolando, para que depois a gente aprofunde melhor. Édipo conseguiu decifrar, né, a Esfinge se lançou ao mar e morreu afogada. E cumpriram com a ordem de que ele virasse rei de Delfos
e assumisse o trono, né, com a rainha. Já se casaram, tiveram 2 filhos homens e 2 filhas mulheres. Passados cerca de 20 anos, a cidade começou, né, a ficar ruim das pernas, aquela coisa, e aí o pessoal começou a reclamar. Então, o que Édipo fez? Édipo manda o seu cunhado para o oráculo de Delfos saber o que poderia ser feito para que aquela situação fosse resolvida e a cidade, né, pudesse prosperar novamente. Então o cunhado dele foi e o oráculo de Delfos respondeu que a cidade só iria prosperar quando o assassino do rei fosse expulso da cidade e tudo mais. Ok. E aí Édipo, né, falou, então vamos descobrir quem é esse rapaz e expulsá-lo. Começaram as investigações e tal. E aí começaram a descobrir que Édipo, na verdade, era o assassino do rei. E que ele também descobriu que esse rei era pai dele, pai biológico dele, apesar dele não ter conhecido, era pai biológico dele, aquele cara com quem ele lutou na estrada e acabou matando. E que a rainha era sua mãe. Ou seja, apesar de ambos, né, tanto o pai como o filho, estarem fugindo ali do destino, né, que o oráculo de Delfos tinha previsto para eles, acabou se concretizando. Se concretizou, né? E aí a esposa e mãe de Édipo acabou, né, tirando a própria vida. Quando Édipo viu, né, que ela tinha tirado a própria vida, ele pegou os broches dela e, nos próprios olhos, ficando assim cego. E aí, né, foram concretizar a lei, né, para que a cidade prosperasse, e Édipo foi, né, expulso, mesmo cego, foi expulso da cidade, e aí ele saindo, aliás, né, da cidade, a sua filha mais velha acaba compadecendo dele e o acompanhou nessa peregrinação. E aí, ok, né? Esse é a história de Édipo, né? Segundo os contos gregos. Dessa história, né, Freud diz que isso tem relação com a humanidade, e ele disse que tem esse complexo de Édipo, onde, né, de fato aconteceriam coisas desse tipo. Eu não vou ficar entrando em muito detalhe, mas só para vocês entenderem o que é o complexo de Édipo. Na infância, cerca de 3 a 6, 7 anos de idade, a criança acaba tendo como primeiro amor, né, o progenitor do sexo oposto. Ou seja, se é um menino, ele tem como primeiro amor a mãe. E a menina tem como primeiro amor o pai. Porém, né, isso tudo inconsciente, né, se tratando de uma criança de 3 a 7 anos. Isso acontece, né, Freud diz que isso acontece, porém, em determinado momento, né, existe uma ruptura, criando assim um trauma. E aí esse trauma, né, acaba se concretizando como o complexo de Édipo.
De acordo com a história de Édipo, no caso, né, do homem, ele se apaixonou, né, pela mãe e matou o pai, né? Isso quer dizer o quê? Né? Quer dizer que, dentre as primeiras vivências, né, do ser humano, existem alguns traumas. Né? Não tem aquela coisa de resgatar a criança interior e tudo mais, que está muito forte hoje em dia. Um dos nossos traumas, né, na infância é esse do rompimento do relacionamento amoroso, né, entre aspas, porque é algo muito inconsciente, né, que aí a criança tem como primeiro amor ali, né, no caso do menino, tem o primeiro amor com a mãe, e a menina com o pai. E aí, tendo esse rompimento criado um trauma, isso não sendo tratado, né, elaborado pela pessoa, isso acaba se acarretando e se, né, carregando para o resto da vida. Mas olha que interessante, além de Freud ter, né, trazer essa informação, né, por exemplo, na constelação familiar, também existe esse tipo de tema, né, onde, né, o homem pode estar casado energeticamente com a mãe, né, trazendo isso, né, assumindo, saindo do seu papel de filho e assumindo o papel de marido da mãe, no caso, energeticamente falando, tá? Não é de fato. Ele sai do seu papel indo enfrentando o outro papel e não fazendo parte, né, estando no seu papel original, né, de filho, né, cria ali uma desordem na família grande, né, onde é isso, quem for, né, quem conhece de constelação, os consteladores, eles realmente confirmam e falam isso, né? Por exemplo, comigo aconteceu. Né? Quando eu fiz a minha constelação, disseram que eu estava casado energeticamente com a minha mãe. Eu falava, caceta, mas o que isso quer dizer, né? Ok. Né? Não é à toa que, ao ler o livro, né, O Medo da Vida, eu não consegui terminar o segundo capítulo do livro. Aí comecei a elaborar. Isso há 2 anos atrás. E retomou. Isso há, sei lá, 2 meses. Né? E aí numa meditação veio para que eu falasse, né, sobre o tema, porque é algo comum entre nós, seres humanos, humanoides, né? Esse tal de complexo de Édipo, mas, né, eu vou trazer alguns paralelos, né, do conto, apenas do conto e não do complexo, tá? Do conto de Édipo para a nossa vida. E aí, né, o que acontece? Nessa história resumida, né, houve uma transmissão, digamos assim, né, de geração em geração. Né? De fato, por exemplo, né, Édipo tinha essa questão, né, de casar com a mãe, e aí, ao ser exilado, a sua filha, né, o acompanhou. Ou seja, houve, como o problema não foi resolvido, e isso na constelação eles confirmam, quando o problema não é resolvido, é passado de geração em geração essa questão. E aí, né, no conto de Édipo, a filha acaba acompanhando o pai, e aí na nossa vida real, né, a gente, né, eu contando essa história para vocês têm que refletir onde é que isso me pega. Será que realmente tenho isso? Isso faz sentido para mim?
né? Por quê? Porque se sua vida não está andando o que deveria estar fluindo, né? Como a minha um tempo atrás não estava, eu descobri essas questões, né? Desse casamento energético com a minha mãe. E aí você fica, mas como assim? Isso tem que ser elaborado. Sim, por quê? Porque, lógico, né? A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar as nossas questões. Além das nossas questões, né? Por exemplo, no caso da constelação familiar, quando você resolve essa questão consigo e com a sua família, no caso, né? Você quebra esse padrão. Esse padrão ele não vai ser mais repetido nas gerações futuras. Olha que interessante. Então, né, se realmente essa questão edipiana for entrar nesse conflito, né, familiar, ela pode ser quebrada, né, e não dar continuidade em gerações futuras. Né? E a constelação fala isso para muitas coisas. Né? Eu acredito que isso também possa ser resolvido, né? Mas, né, mesmo que não for resolvido, né, essa questão familiar, você resolve essa parada contigo mesmo, que é aí, né, que é o motivo da nossa evolução espiritual. Nós estamos encarnados nesse planeta, né, para evoluir. E se estamos aqui para evoluir, vamos fazer, né? Porque senão a gente vai vir de novo, quer dizer, estamos numa transição planetária, né? Para quem não sabe, estamos numa transição planetária. Então vamos continuar a nossa evolução reparando todas essas questões que nos pegam. E essa é mais uma questão. Eu sei que existem muitas, eu já descobri muitas minhas, então cada um tem a sua responsabilidade, sua autorresponsabilidade de olhar para si, desvendar esses paradigmas e romper com esses padrões. Porque além de ter padrões familiares, né, transgeracionais, transmitidos, né, de geração em geração, existem padrões individuais que nós trazemos de encarnação em encarnação. Aí vira uma bagunça só, né? É muita informação, eu sei, é muita informação. É uma coisa que ainda me deixa meio... Mas enfim, né? Vamos manter o foco apenas na questão, né, de Édipo. Essa foi a primeira parte, né? Apenas a primeira live, para dar um start em vocês, para quem estiver assistindo, e se colocar na posição de Édipo. Né? Mesmo que você for mulher, você, né, transfere essa questão, né, para o seu pai. Né? Mulher para o pai e homem para a mãe. Porque muitas vezes, né, existem desavenças entre o filho, por exemplo, o filho homem, com o pai, né? Existe essa possibilidade, que é algo inconsciente, que as pessoas não sabem o porquê, mas é uma rixa, né? Por conta, né, dessa questão do relacionamento com a mãe. E no caso da menina, né, da mulher hoje, também, né, pode ter uma desavença com a mãe por conta aí vira um triângulo amoroso, né? Digamos a verdade. Mas, né, todas essas questões, sim, elas precisam ser olhadas, precisam ser, né, entendidas e precisam ser elaboradas. Né? Porque tudo o que a gente consegue transformar, né, a gente se liberta. Né? Porque, como disse Jesus, a verdade vos libertará.
Então vamos fuçar as nossas verdades interiores, nossas questões pessoais e familiares, para ter autoconsciência, né? E consciência de várias coisas, né? Assim, né, nós vamos nos libertando e nos tornando cada vez mais livre. E, né, conseguir evoluir de uma maneira mais fluida. Bom, sem mais delongas, né, eu acho que já tem muito conteúdo para que cada um de vocês, quem não conseguiu acompanhar do começo, assista. O vídeo vai ficar salvo aqui no Instagram, no Espaço Espírita na Média. Assistam do comecinho, comecem a refletir. Se não entenderem, deixem um recadinho, né, que a gente consegue tentar ajudar. Mas a questão em si é, né, trazer à luz da consciência, né, todas essas questões a serem resolvidas. Né. E quem, né, muitas pessoas não vão conseguir resolver isso sozinho, né? Aliás, é bem difícil resolver isso sozinho. Então, sim, procurem ajuda profissional, de um psicólogo, de um psicanalista, psiquiatra, seja quem for, né, um terapeuta holístico, como é o meu caso, para que consiga ir elaborando todas essas questões, né, e que a sua vida comece a fluir novamente. Né? Mas eu quero agradecer a presença de todos. Vão ter mais outros, pelo menos outras 2 lives com esse mesmo tema, que eu vou destrinchando e, né, parte a parte, para que ajude tanto, né, vocês quanto a mim mesmo, porque eu contando esse tema, falando tudo isso, eu começo a elaborar comigo mesmo, puxa, isso aqui me pega ainda. Então eu consigo elaborar e vocês aí desse lado elaborando consigo as suas questões, ok? Gratidão a todos, uma ótima noite, ótima sexta-feira. Aproveitem o carnaval, mas com moderação, tá? E luz, muita luz a todos. Beijo!